Eu vou passar algumas dicas rápidas a respeito dos conceitos de fração, razão e porcentagem através dessa situação-problema bem simples aqui. No enunciado, nós temos que, em 2019, 2 em cada 5 brasileiros gostavam de futebol. Então, 2 brasileiros em cada 5. Como representar isso na forma de fração? Bom, se a gente considerar um total de 5 brasileiros, 2 deles afirmavam gostar de futebol. 2/5, então, é uma fração que representa a quantidade de brasileiros dentre os 5 que gostavam de futebol em 2019. No entanto, se você contar para a população toda de 5 em 5 brasileiros, você vai poder falar que 2/5 da população gostava de futebol em 2019. Logo, essa fração 2/5, ela é representativa para essa quantidade, para esse grupo de brasileiros que gostava de futebol lá em 2019. Tudo bem, 2/5 da população gostava de futebol, ou 2 em cada 5 brasileiros gostava de futebol. Isso pode ser encarado como uma razão, porque você está comparando uma quantidade de brasileiros que é 2, que tinha uma particularidade, que é gostar de futebol, num grupo de 5 brasileiros. Para entender a interpretação dessa fração como porcentagem, primeiro você tem que lembrar que, por exemplo, se alguém chega para você e fala de 8% de algum valor, então você também pode lembrar que 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. Então, esse conceito de porcentagem, ele está estritamente ligado com o conceito de centésimos. 8% é a mesma coisa que 8 em cada 100. 8 centésimos. Mas eu posso usar a forma centesimal ou decimal para esse tipo de número? Pode, que vai ser o 0,08. Então, aqui nós temos 8 centésimos, que está escrito na forma decimal, na forma de fração e na forma de porcentagem. Se você quiser passar dessa fração para porcentagem usando essa representação, então você tem que ter o denominador 100. E o que você pode fazer? Daí você usa o conceito de frações equivalentes. Você pode pensar, ora, se eu quero que aqui seja denominador 100, então eu multipliquei 5 por quanto para obter 100? Eu multiplico por 20. Para não alterar a fração, eu também vou ter que multiplicar o numerador por 20. 20 vezes 2, 40. Agora sim, 2/5 é a mesma coisa que 40 centésimos. E a gente sabe que quando nós consideramos centésimos, nós podemos falar em porcentagem. Ou seja, aqui nós temos 40% da população gostando de futebol em 2019. Mas você fala, não, eu não quero essa situação aqui de passar para fração com denominador 100. Outra saída é você fazer o cálculo, dividir 2 por 5. Porque quando você dividir 2 por 5, você vai chegar nessa forma decimal de representação do valor. Vamos dividir 2 por 5. Então, o 2 é menor do que 5, eu não consigo dividir, então eu tenho que colocar um 0, aqui. Quando eu coloco o 0, aqui no quociente, eu posso colocar um 0 lá perto do 2. Ou seja, agora eu vou dividir 20 por 5. E 20 dividido por 5 é 4. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. O resto é 0. Então, quando eu escrevo 2/5, eu também estou tratando de um número, de um valor que representa 0,4. Mas, quando eu tenho só um número aqui depois da vírgula, eu posso colocar quantos zeros eu precisar depois desse daqui, que eu não vou alterar o número. Então, por exemplo,
0,4 é a mesma coisa que 0,40, usando um linguajar bem simples. Esse 0,4 é o 4 décimos. E se a gente quiser colocar um zero ali do lado do 4, não tem problema. Agora nós temos 40 centésimos. Então espera aí. Quando eu tenho 8 centésimos, eu posso escrever 8%. Então, se eu tenho 40 centésimos, eu posso escrever 40% da população. Então, essa aqui é a ideia. O único cuidado que você tem que ter é de considerar as duas ordens decimais, porque aqui você tem os centésimos necessários para construir a porcentagem. Daí você pode fazer várias reflexões, como por exemplo, 40% é muito ou é pouco? Não chega a ser metade da população, que é 50%, mas é um bocado de gente. E essa quantidade corresponde a considerar 2 em cada 5 brasileiros. Veja que são maneiras diferentes de considerar uma mesma informação. E assim vai. Lembrando que essa situação, o problema aqui é fictícia. Ou seja, esses dados são criados apenas para efeitos didáticos, pedagógicos e estudo dos conceitos que eu abordei aqui na aula. Está aí, deixei bons motivos para você acertar a questão na prova envolvendo esses temas. Até a próxima e bons estudos!